E aí, galera do reggae, vamos ouvir nossa tribo. E aí, como é que estamos, gente? Mais um final de semana aqui, beleza, hein? Me conta aí como foi a semana, foi produtiva? Foi boa? Porque o final de semana vai ser bom. Agora tá começando o Rasta falando. Vou dar ideia pra você, para o rapaz, pra garota, pra família, pro senhor, pra senhora, para todo mundo que tem paz e justiça no coração. Certo? Nossa programação está modificando, está tendo as variações aí. Estou fazendo short, fazendo longo, estou fazendo sozinho, solo, com minhas reflexões, estou fazendo com entrevistados e os temas vão ser os mais variados. Hoje temos uma pessoa que é o ilustre, é a referência máxima nesse tema aqui em Salvador, né, da questão racial, que é o nosso sociólogo da UFBA, Ailton Ferreira. Ele, além desse tema, né, de dominar completamente, ser uma referência, ele luta contra a intolerância religiosa. Então é isso aí. O trabalho só fica rico e fica maravilhoso e vamos para frente. Nós vamos ter algumas mudanças na programação e no final vai ter o evento da semana, do final de semana, para você ficar inteirado. A voz está dada aí, certo? Então, um abração e vamos colar junto aqui, ó. Ailton, pode chegar, meu irmão. Muito grato. Bom dia, irmão. Saudações positivas. Repetindo aqui nossa companheira Jussara Santana. Vibrações positivas. Vamos fazer aqui um bom debate. Espero corresponder à expectativa. Saudando também a todas as pessoas que acompanham você. Esse que é mais um programa que se insere na luta antirracista, na luta inclusiva da nossa sociedade. Seja bem-vindo com essa mídia que é revolucionária diante das que nós temos aqui. Que bom, Ailton. Você conhece a Jussara também, né? Que eu estou em contato com ela, com o Albino, com Edson Costa aí. Bem, essa é a equipe da linha de frente aí nessa luta da nossa questão. Um dos detalhes, eu sou muito honrado, né, de estar com você, uma pessoa ilustre, que no outro dia eu estava vendo, você faz parte da coluna, né, do ICL. Eu até vi uma matéria sobre o que você fez, né? Você fala muito dessa questão racial. Eu vi uma matéria que você fez no outro dia sobre os 35 anos, né? Lá da África do Sul, com o Desmond Nelson Mandela, muito boa. Então, eu também admiro muito o trabalho do pessoal do ICL, Instituto Conhecimento Liberta. É uma nova emissora que está aí com a proposta de falar apenas as verdades. Não é exatamente. Envolvimento com nenhuma política, com nada. Então, eu queria saber um pouco só do seu histórico, um pouco do seu background, antes de entrar no tema racial. Você pode falar um pouco da sua história? Você é baiano e tal? Eu sou baiano por vivência, né? Eu nasci em São Paulo, mas eu cheguei no bairro da Liberdade com 1 ano de idade, mais ou menos. Então, eu nasci lá, no Tatuapé, na maternidade Eleonora Mendes de Barros, né? Na rua Celso Garcia, mas minha mãe e meu pai vieram para Salvador de volta. Minha mãe é daqui de Salvador, meu pai é de Cachoeira, e a gente voltou, porque a minha avó, que é de Santa Amaro, era de Santa Amaro, já faleceu, queria ver o neto. Então, com 1 ano, mais ou menos, eu estava aqui. E fui criado aqui. Então, o solo, o chão onde eu botei o pé, porque eu vim no colo, então, onde eu botei o pé no chão foi no bairro da Liberdade, ali do ladinho da Rua do Céu, na Liberdade, entre o Perovaz e a Rua do Céu, foi onde eu botei o pé no mundo. Foi onde eu fui estudar, onde eu entrei na escola, onde eu brinquei, joguei gude, joguei bola, empinei a raia, ali naquele complexo Francilino de Andrade, Rua do Céu, Damião de Góes, São Salvador, Feira do Japão, Luiz Dias, aquele pedaço ali que desce até a Avenida Peixe, sobe pela Caixa d'Água, vem pela Lime Silva. Então, estudei na Escola Municipal Pirajá da Silva, que fica no finalzinho do Cieiro, já perto da Lapinha, e fiz o ginásio e o 2º grau no Colégio Estadual Duque de Caxias, na Lime Silva, de frente para a ladeira que desce para Damião de Góes e pega a Rua do Céu, São Salvador. Então, o meu ambiente de civilização, a primeira farmácia, a primeira banca de jornal, o primeiro tempero que eu comprei foi na feira do Japão, na feirinha do Japão, né? O primeiro carvão que eu comprei foi ali na escadinha
que sobe onde ensaiava antigamente o bloco, os estudantes. Então, a minha vida é isso aí, até os 15, 16 anos, quando meu pai faleceu, a onda ficou mais braba, e aí minha mãe veio para a Fazenda Grande do Retiro, conosco, com 4 filhos, viúva, para segurar a vida cá na Fazenda Grande, num barzinho que meu pai deixou. Meu pai, quando morreu, tinha um bar na Fazenda Grande do Retiro, no fim de linha. E a gente ficou ali no fim de linha do bairro, eu sendo o filho mais velho, com a minha mãe, e ali a gente foi conhecendo as pessoas, e aos 18 anos eu já estava participando de longe, mas já entrando na Associação de Moradores da Fazenda Grande do Retiro. Para quem não sabe, fica entre o Retiro e o São Caetano, São Martim e Jaqueira do Carneiro, Bom Joá, BR. É aquele pedaço ali onde fica a empresa gráfica da Bahia, que é o bairro da Fazenda Grande do Retiro. Então, pois não. Sim, muito interessante que suas raízes, né, sua experiência desde a infância e adolescência foi basicamente num bairro onde há muitos negros, né, o bairro da Liberdade. Né, aí você falando da sua graduação, você não chegou, você é formado em Sociologia, né, na questão na UFBA, né, na Universidade Federal UFBA, da Bahia. Né, Sociologia, e você atualmente está na função de secretário, não, especial não, assessor especial. Não é? Como é? Assessor especial da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado. Isso, exatamente. E também, exato, como você falou um pouco do seu histórico, de sua avó, falou até de sua avó, eu me lembrei de uma questão minha que vamos entrar agora, que é o tema da... eu tinha uma tia, né, que ainda tenho no meu coração, né, tia Gilda, de lá de Itapuã, que ela veio a falecer por causa do estresse, né, da igreja, da intolerância religiosa que aconteceu há quase 30 anos, 20 e poucos anos atrás. Mãe e a minha prima, Jaciara. Eu queria saber, assim, o que você acha quanto a essa questão da intolerância religiosa, se vai melhorar, se toda a cultura, as religiões de origem afrodescendente vai ter ainda a mesma liberdade, vai estar seguro, porque eles andaram até agredindo, atacando né, os nossos templos. Então, você tem alguma perspectiva quanto a esse tema? Eu conheci mãe Jaciara Ribeiro quando ela ainda não era mãe Jaciara Ribeiro, como hoje ela é conhecida. Era Jaciara, a filha da falecida. Eu conheci, acho que foi 2001, 2002, quando Jaciara, ainda nova, nos procurou no CEAL, Centro de Estudos Afro-Orientais, que na época era presidido pelo professor Biratã Castro, o Bira Gordo, que já faleceu. E a gente começou a fazer ali uma série de movimentos, eu acho que foi 2001, com Jaciara, Samuel Vida, professor Biratã, mais umas 2 outras pessoas que nos ajudavam a fazer o primeiro documento que foi entregue ao governo do Estado e à República. Foi quando Lula se elegeu em 2002 e em 2003 nós fomos em comitiva, na época com o deputado Luiz Alberto, que hoje não está mais entre nós, e fomos levar 12 pessoas, entramos para entregar com a Macota Valdina, mãe Jaciara, entregar a Lula um abaixo-assinado. Eu lembro como se fosse hoje, eu pegava, tirava a xerox do abaixo-assinado, distribuía ali pelo Pelourinho, mandava para os bairros, para os blocos, para os botecos, para que tivesse o maior número de assinatura. Eu fiz o texto inicial e Samuel Vida, que é advogado, colocou os aspectos jurídicos das leis garantindo a liberdade religiosa. E ali nascia um movimento que chamava Basta. Era uma camisa branca com a mão preta e o sangue vermelho pingando, e tinha Basta de intolerância, que foi a luta contra a intolerância religiosa, que nasceram as caminhadas, saindo ali da Sereia até o Alto da Abaeté. Ainda não tinha monumento, busto de Mãe Gilda, não existia o Dia da Intolerância, veio existir a partir de 2004 ou 2005, que nasceu o Dia Municipal e Nacional contra a Intolerância Religiosa. Então,
esse foi um momento da luta. Antes desse momento, junto com o padre Alfredo, a gente também participou de outros momentos de lutas contra esse racismo religioso. Ele piora, infelizmente, ele piora na medida em que setores da direita, em que o fascismo, em que pessoas que estão na política, em controle, em comandos, fortalecem, favorecem esse discurso do ódio. Então, antes era uma coisa meio escondida, né? Na Liberdade, quando eu morava lá em casa distribuía pipoca toda segunda-feira, porque meu pai era de Obaloaê, então eu nasci desde criança, toda segunda-feira lá em casa, dava pipoca para os meninos. Eu lembro que todo mundo ia lá para casa comer pipoca. E ia filho de crente, testemunha de Jeová, todo mundo ia comer pipoca. Não tinha essa intolerância. Porque em 75, 77, mais ou menos, começaram a aparecer aqui as primeiras igrejas neopentecostais, que na época o pessoal chamava de missionários. Eram os missionários que ficavam missionários. De guarda-chuva. Essa igreja tem origem norte-americana, né? É pentecostal, toda essa veio dos Estados Unidos, é importado dos States. Mas desculpa te interromper. Faziam aqueles galpões. Eu lembro que no São Caetano tinha uma enorme, que as pessoas que não estavam desempregadas, sofrendo em casa por algum problema, iam procurar. Ainda era uma coisa tímida, devagar. Não imaginávamos, no final dos anos 70, que 40 anos depois, essa igreja seria um espaço de poder financeiro, poder de mídia, dona de TV, dona de rádio, dona de mandatos de deputados federais, senadores, vereadores. Para se ter uma ideia, Salvador, a nossa cidade tão querida, o vereador mais votado nas últimas eleições é uma pessoa desse grupo religioso. Então, esse grupo ficou muito forte por conta de várias questões. E não só esse grupo, mas outros movimentos paralelos, tipo o governo que nós tivemos recentemente, que fortaleceram o racismo, autorizaram pessoas que viviam na sua vida simples a também passarem a ser soldados, guerreiros dessa luta racista, dessa luta da intolerância. Então, hoje você pega um ônibus, o funcionário, o cobrador, que é uma pessoa simples, pobre, bota aquele som bem alto, com as orações, obrigando a todas as pessoas que estão no ônibus ouvirem aquele canto que é religioso, que é de pessoal, é dele. Um ônibus é o espaço público, transporte público. Não dá para você transformar o transporte público numa seita, numa religião, numa igreja. Assim como você não pode transformar o ônibus num terreiro de candomblé, porque quem viaja no ônibus tem o direito a ter a sua fé respeitada. Mas eles têm um empoderamento tão grande que eles fazem isso nos postos de saúde, quando são vigilantes, quando são secretários, atendentes, nos órgãos públicos, eles colocam ônibus. Você chega em alguns lugares, tem lá uma Bíblia bem grande, os símbolos dessas religiões, que mostra a ofensiva, né, a força e o poder que essas pessoas têm. Às vezes não é o chefe que manda, não é nem o governador, nem o prefeito, é o funcionário que acha que ele está ali naquele posto, lá num bairro simples, bairro popular, e ele bota lá a Bíblia, bota a música, e quem vai ser atendido é obrigado a ouvir. Então, esse desrespeito, eu não creio que ele vai acabar já. A gente ainda vai ter que enfrentar esse desafio de convencer as pessoas. Eu creio que não vencê-las, não derrubar, não matar, nada disso, mas convencê-las que religião é foro íntimo. Eu tenho o direito de ter a minha ou de não ter nenhuma, e cada um tem o direito de ter a sua. Eu não posso impor pelo poder ou pela necessidade da outra pessoa que ela siga a minha igreja porque eu dei a ela um pão ou porque eu dei a ela um emprego. Então, a coisa ficou de tal forma tão generalizada e homogênea, né, que tem pessoas que fazem assim: consiga um emprego para um parente meu, não se preocupe não que ele é evangélico. Fica parecendo que ser evangélico agora faz parte do currículo, né? É um aval. Evangélico, todo mundo abre as portas, bota o tapete vermelho, e o que nós estamos vendo são muitos evangélicos sendo pegos em flagrantes, e, né, o tempo está mostrando a verdade.
Então, é esse tipo da coisa. Por isso que o Brasil, Ailton, deve ser, né, um Estado laico, porque essa mixigenação de você tirar cada um, você vê, cada um tem suas fés, tem sua fé, tem sua crença. E isso é uma coisa íntima, é uma coisa que você tem que manter, não é para você sair fazendo publicidade, não. Então, o Brasil deveria ser assim. No passado, nós havíamos, né, aqui, até o candomblé e o catolicismo encontraram uma maneira de fazer o sincretismo e coexistir em harmonia, né? E várias outras religiões aqui sempre coexistiram em harmonia na Bahia, né? Não estou nem expandindo, falando mais da Bahia, que é mais o nosso tema, a nossa terra. Mas chegou agora uma tal importada dos Estados Unidos que mostra total intolerância e aí quer dominar tudo, não somente no campo religioso, mas no campo político e todos os campos. Isso aí é uma distopia, isso é uma coisa muito errada que acontece em nossa sociedade. E, como você falou, vai levar um tempo ainda, né, para que o nosso povo se conscientize e tome uma atitude mais neutra, ou cada um no seu quadrado, com sua fé, gente. Diga aí, eu. Pois é. E à medida em que os lares vão se deteriorando, que os laços familiares vão se deteriorando, que a pobreza vai invadindo as casas, que a solidão vai se transformando em realidade para muitas pessoas, a tendência desses espaços religiosos é de crescerem, porque mulheres que criam filhos sozinhas, que não têm um companheiro, muitas procuram, principalmente mulheres negras da periferia, procuram na igreja o conforto, o consolo, a irmã, né? Eles anunciam a redenção econômica. Então, enquanto o catolicismo diz que você pode morrer pobre e ser feliz no reino do céu, e o candomblé não promete riqueza a curto prazo, essas igrejas têm chaves, palavras fortes, né? Pare de sofrer, quarta-feira da felicidade, quinta-feira do empreendedor. Então, a pessoa está passando necessidade, se apega naquilo e vai para a igreja, porque ele lá vai conseguir botar um negócio. Aí vai ter acolhimento. Começa a vender Avon, vender Natura. Aí já isso me lembra um pouco uma parte e diz assim: poxa, depois que eu vim para a igreja, eu passei a ser vendedora Natura. Eu agora já tenho uma roupa. Então você tem um uniforme. Se você não era nada, por uma crise de identidade e até do racismo, você não é nada. Você não é chefe, não é polícia, não é doutor, não é advogado, não é deputado, ninguém lhe respeita. Mas quando você passa a ser membro daquela igreja, você tem uma roupa, um uniforme, um jeito de botar o cabelo. E aí, quando você passa na rua, aí o pessoal fala: olha, fulana de tal agora é da igreja. Dá um status naquele lugar, ninguém mexe, tráfico não mexe, polícia não mexe, ladrão não bole. Então, passa a ser uma pessoa de respeito naquele pedaço. E incorporar uma organização social, onde tem uma hierarquia, tem um pastor, tem as obreiras. Então, as pessoas se sentem de forma também confortável. Eu não era nada, ninguém me respeitava. Agora eu sou irmã Maria. Eu sou, no pedaço agora, eu sou uma referência. Isso. É vender sonhos, né? Os mercadores da fé, né? Com respeito ao título, mercadores da fé, vende sonhos para as pessoas. O tempo todo, um tempo atrás, a gente se vê na história, né? Era a monarquia, os reis, né? A monarquia, os reis usando os soldados para impor, e a igreja também. Os dois sempre trabalharam juntos, em cima do povo menos informado, né? Os dois sempre trabalharam. Hoje em dia, quer dizer, voltou a ser, né? Voltou a ser. Agora está do governo passado, né? Empurrando a classe social mais para baixo, os desesperados aí estão querendo algum refúgio, algum consolo, vai onde na igreja. É a mesma técnica que, né, muitos anos atrás. Né? Eu espero que agora, com esse novo governo, a gente desmistifique esse negócio e comece a cada um ficar no seu quadrado. Né? Pouco a pouco, cada um ir para o seu quadrado e não misturar todo. Porque se eu quiser ser um pastor, não é assim fácil, não. Se eu quiser ser um general, não é fácil, não. Mas esse pessoal vem para o nosso lado civil, eles foram preparados para um outro nicho, um outro patamar, outra esfera. E está vindo para a nossa esfera despreparado, ocupar os nossos lugares, nós que estudamos, que nos preparamos para ser civis trabalhando pela nação.
não é? Eu mudando um pouquinho aqui, eu vou falar sobre falar, Ailton, sobre essa questão do nosso ex-ministro dos Direitos Humanos. Você também se responde o que for necessário, o que você achar conveniente, certo? Certo. Então, eu voltando da Europa e percebi, lá, ainda na Europa, tinha esse grupo de proteção ao homem. Né? Parece uma coisa absurda, mas na Europa eles estão mais adiantados, sabendo o que a sociedade, as manobras da sociedade pela direita. Eles atacam o homem. Eu acredito até que a mulher não teve muita ascensão, na verdade. A ascensão feminina foi porque os homens poderosos, não vou dizer etnia nem nada, eles escolheram que as mulheres iriam ocupar a classe trabalhadora que estava na demanda. Ia ter muito trabalho, o mundo está em demanda de trabalho, ou vai ser o homem negro e mestiço, ou vai ser a mulher. Então, eles deram prioridade, porque eu não sei se as mulheres teriam tanta capacidade se não houvesse um consentimento lá de cima. Os caras lá de cima, eu acho que fazem um consentimento das coisas. Então, lá na Europa já tinha esse grupo que a gente participava. O homem, porque existe a misoginia, existe também a missandria. Missandria é o ataque ao homem, ao macho, homem. Isso é discutido, debatido muito nos Estados Unidos, na Europa. Aqui pouco se fala e pouco se sabe sobre a missandria. Então, existe um ataque real contra o homem. Mas esse homem não é o homem branco, que eles estão acima de qualquer lei, de qualquer jurisdição. É contra o homem mestiço e negro para baixo. Existe. A gente vê nas propagandas, as mulheres batendo em homem, fazendo nome de ridículo, a gente vê nas novelas, isso a gente vê, é tudo subliminar, para a gente ir se adaptando com isso. Então, eu vejo aqui no Brasil, a situação que está no Brasil, não é? O negro está sendo sempre atacado. No caso do nosso ex-ministro dos Direitos Humanos, foi um exemplo, porque eu achava que ele deveria, juntamente com ela, os dois saírem para averiguar a situação, certo? Os dois. Mas aí agora, e vejo também essas leis todas, várias leis que são todas contra o homem. Se você perceber, todas as leis que vêm ultimamente, das últimas décadas, são contra o homem. Vai afetar o homem negro, que sempre, várias leis de proteção à mulher, lei de proteção à mulher, mas no final das contas, acaba afetando o homem, a integridade do homem e a liberdade do homem. Então, eu vejo uma coisa, o que aconteceu foi um exemplo muito negativo. E eu vi aqui na internet uma postagem, depois eu vou pôr até aqui no final como encarte no final dessa matéria, que estão fazendo as leis, claro, pessoal de direita. Essas leis todas ruins assim, eu não sei, pessoal de direita, que eu veio percebendo. Então, estão fazendo uma lei para que proíbe o homem de processar a mulher. A mulher pode simplesmente, com sua voz, dizer que o homem fez isso e aquilo e já está tudo resolvido. Já o homem, não. O homem vai ser até proibido. Ele, o ex-ministro, né? Ele não teve o direito nem de sua defesa. Então, agora ainda vai ser adicionado isso, a proibição do homem de processar. Então, isso é uma coisa que está indo, sim, longe demais. Então, está indo assim, underground, e as pessoas que não têm uma visão, não analisam de um lado social, antropológico, nunca vão ver essa mudança que está acontecendo. Quando vê, já está o homem no chão, pisado pela sociedade. Então, o que você acha dessa situação do homem e da mulher aqui no Brasil? Existe realmente igualdade? Ou existe algum desequilíbrio nisso, quanto às nossas leis? Já só, eu tenho uma tradição de lutar e defender os direitos humanos. E também entendo que grupos vulnerabilizados devem receber do Estado um tratamento diferenciado. Quando eu falo isso, eu estou falando de políticas afirmativas, de reparação. Quando tratamos das relações raciais, entendemos que os negros foram excluídos, escravizados e empobrecidos. Então, quando falamos em políticas públicas, nós temos que dar um tratamento diferente. Eu não posso tratar igualmente quem foi tratado de forma desigual entre negros e brancos. Com relação à mulher, eu também defendo que as mulheres devam ter tratamento desigual,
na medida em que, historicamente, a sociedade marcada pela presença de poder dos homens, na sua grande maioria, principalmente no Ocidente, essas sociedades devem às mulheres políticas afirmativas para garantir a vida, a felicidade, o salário, o emprego digno, salário igual para a mesma profissão, o não abuso sexual. Então, eu defendo que a sociedade deve caminhar para um equilíbrio, mas tendo políticas diversificadas. Por que não tem um dia do homem, tem um dia da mulher? Porque, historicamente, as mulheres sempre sofreram. Por que tem a delegacia da mulher? Porque as mulheres sempre foram violentadas por conta da história da sociedade. O homem tinha um poder, o homem é dono das coisas, o homem é dono das terras, dos imóveis, dos prédios, das empresas. As mulheres não eram assim. O emprego doméstico, quem estava no trabalho doméstico? As mulheres, na maioria, as mulheres negras. Quem foram violentadas na escravidão, nas casas, nas fazendas? Na maioria das vezes, as mucamas, as mulheres negras que eram propriedade dos fazendeiros. Então, eu entendo essa linha histórica. O que me assusta, em alguns momentos, é quando eu vejo algum discurso feminista que exclui dos direitos alguns homens ou todos os homens. Então, assim, eu não posso dizer vida às mulheres e morte aos homens. Eu acho que temos que caminhar juntos. Temos algo a fazer juntos, exatamente, homens e mulheres. Então, não posso querer que o homem morra para poder a mulher ser feliz, nem vice-versa. E nem posso fazer disso uma política pública, nem um discurso público. No caso do que aconteceu com o ministro, eu penso que perdemos todos, porque a pasta, o Ministério dos Direitos Humanos, ele nunca foi aceito, nem foi fortalecido pela elite, pela direita, pelo fascismo. Do mesmo modo, as políticas raciais de promoção da igualdade nunca foram tratadas com dignidade pela direita, pelo fascismo, pelo capital, pela elite brasileira. E aí nós temos duas pastas, dois ministérios importantíssos, simbólicos, que sofreram esse abalo. A ministra negra da Igualdade e um ministro negro dos Direitos Humanos. Dois temas que no governo passado foram jogados no lixo. A gente consegue resgatar. Tem uma mulher negra, símbolo da resistência, e um homem negro, símbolo da luta contra o racismo, um intelectual, um escritor e etc. Quando explode essa crise, nós não ganhamos. Nem homens negros, nem mulheres negras, nem os movimentos sociais. Porque foi um chute na gente. Como quem diz assim, aí, ó, os pretos brigaram tanto para ocupar espaço, quando eles ocupam, eles ficam brigando entre eles. Aí, o branco racista, né? O branco racista vai dizer logo isso, tá vendo aí? Por isso que eu não acredito nesse negócio. Botou lá, agora tá ele brigando com ela, ele tá assediando ela, não sei o quê. Viu que eles não se entendem? Os mais escrotos vão dizer, preto não caga na entrada, caga na saída. Outro dia eu vi o cara dizer assim, esse governo da esquerda não tem mais o que roubar, agora está roubando a nossa moral. Então, para nós que temos o comportamento, a luta, a tendência à esquerda, progressista, as lutas sociais, a combater as desigualdades, esse episódio foi um retrocesso para nós. Sim. Com relação à acusação, eu concordo com você que devemos fazer os estudos, os interrogatórios, os inquéritos, para poder colocar, dar à justiça quem merece ir para a justiça, quem tem que pagar, pagar. O que nós não podemos fazer, nem de um lado nem de outro, é antecipar o julgamento, né? E jogar tudo fora na mesma hora. Há um caso aí que é histórico, né? Quando o homem branco oprime, estupra, violenta e assedia, e isso acontece todos os dias nos gabinetes importantes do país e de outros países, isso é tratado de uma forma. Quando um homem negro faz um ato de corrupção, faz um assédio ou rouba, em 3 dias a situação é resolvida. Então, nós já vimos isso no Brasil. Quando um negro tem uma suspeita, o ministro comprou beiju
com o dinheiro público, é exonerado por telefone. Me lembro do PT. PT. Viajou de avião sem autorização, é exonerada no outro dia. São 2 pesos e 2 medidas. Não defendo o assédio. Quem está em cargo de poder não pode ficar assediando, ameaçando a funcionária, a pessoa da secretaria, o subordinado para qualquer ato sexual, qualquer coisa que seja fora da lei, não deve ser feito, principalmente com o uso do poder, tipo, eu vou lhe dar um cargo, mas você tem que ir para ali comigo, tem que jantar comigo. Isso está errado. Agora, no Brasil são 2 pesos. Quando um homem negro machista pisa na bola, ele é acabado em um dia. Quando um branco machista canta as meninas e faz o que quer, há uma tolerância que é o racismo que faz isso no Brasil também. É uma disparidade, né, muito grande, Ailton. É uma disparidade. Então a gente não pode pisar na bola, não pode vacilar, não pode cometer nenhum ato fora da lei e nem deixar dúvida. Nós temos que ser sério e todo dia provar que é sério. Porque se um dia você comprar um carro e desconfiarem que esse carro foi com dinheiro roubado, você está acabado pro resto da vida. Mas os brancos sempre puderam comprar carro, comprar apartamento, fazer. Eu penso que pode modificar, mas antes de fazer concurso e estudar direito, é bom olhar o que nós já temos pronto. Nós temos muitos advogados, muitas advogadas competentes que não conseguem chegar. Então, o Poder Judiciário no Brasil, ele tem menos de 10% de desembargadores, de juízes, de promotores. O Poder Judiciário, o sistema de justiça, ele tem poucos negros, poucas negras, mas nós temos gente boa, mas só que na hora das escolhas não são escolhidas. Então, por exemplo, tivemos um caso aqui recente na Bahia, uma advogada negra, Germana Pinheiro, ela disputou uma vaga numa área do judiciário, foi a mais votada, mas só que tem uma lista para ser escolhida. E na hora de ser escolhida, ela não foi escolhida. Já tivemos vários casos aqui de pessoas negras competentes, com formação jurídica, com reconhecimento e notório saber, mas na hora das indicações, das escolhas para os cargos, elas não são elevadas aos cargos de dirigentes. Ainda temos Salvador é uma cidade negra. Os maiores procuradores não são negros e negras. Ainda temos essa barreira na hora da nomeação, né? De ocupar os cargos de poder que define a situação da lei e da justiça aqui no Brasil, né? Tem que ser famoso, tem que ter parente com bons escritórios conhecidos. E aí, na área jurídica, quem tem escritórios conhecidos e famosos? Quem tem gente rica e famosa, geralmente são pessoas brancas, porque os negros, quando entram na faculdade de Direito, ele é minoria, às vezes é o primeiro da família, ou às vezes é o único da família. O pai foi um trabalhador, a mãe uma trabalhadora, não tem escritório famoso, não tem alguém para indicar. Isso pesa também. Salvador é uma cidade negra, mas se você for procurar quantos procuradores do município e dirigentes negros, mesmo sem ser na área jurídica, mas em cargos executivos em Salvador. Isso. Nós temos uma prefeitura, dá um exemplo, temos várias secretarias. Nós temos 3 secretários negros em Salvador? Eu acho que não. Não temos 3 secretários negros em Salvador. É a cidade que tem quase 90% de pessoas negras, mas você chega na prefeitura, você vai encontrar negros em cargos menores. No primeiro escalão de secretários de município, são poucos. Quando eu fui secretário, eu acho que tinha 1 ou 2. Não, tinha eu e mais um da educação, Carlos e Olívia Santana. Então, quando eu fui, eram 3, parece. Né? Então, é sempre assim, 3, 2, 3, 4 no máximo. Quando você tem 20, às vezes, secretarias e órgãos públicos, não tem nem a metade de dirigentes que são negros. Então, nós precisamos ter pessoas em cargos de ponta que sejam indicados para esses cargos e que sejam pessoas negras e negros. Não estou dizendo que não é para botar pessoas competentes. Tem advogados e advogadas, administradores, economistas, doutores, professores. Né? Se você for observar, por exemplo, na Prefeitura de Salvador, a maior parte de que tem doutorado e mestrado são servidores públicos negros, porque se preocupam com o estudo. Os brancos se preocupam menos. Basta ter a graduação que a vida está resolvida.
Os negros têm que fazer uma pós, um mestrado e um doutorado. Então, quando eu fui secretário, na minha secretaria, quase todo mundo não, 80% de nível superior estavam na pós-graduação, e eram pessoas negras. Outras pessoas que são brancas não precisam, porque às vezes tem outro predicado, tem outra forma de chegar, não precisa dos títulos. Os negros têm que ser competentes, honestos, dignos, trabalhar e tem que ter vários títulos, entendeu? Vamos ver no Brasil, agora. O racismo pesa. Isso não estou dizendo que quando a gente rouba ou faz algo errado, tem que ser passar a mão pela cabeça, não. Errou, pisou na bola, vai pagar sua pena. Seja quem for, de qualquer etnia. Seja quem for. Agora, no Brasil, quando o negro erra, a atenção sobre o erro e a punição, ela é muito mais rápida. A gente sabe disso o tempo todo, a gente vê isso o tempo todo. Exato. Eu vejo aqui, Ailton, que realmente nós precisamos de pessoas, legisladores, pessoas de poder no controle para tomar essas decisões por nós. Nós realmente precisamos disso. Eu pego como exemplo aqui a Bahia, né? Nós temos a questão da anemia falciforme. É um problema médico que é somente de negros. Não somente, né? Mas os mais acometidos são os negros, porque é um problema genético. E essa anemia falciforme, aqui na Bahia, não existem leis que favoreçam o atendimento médico de muitos que estão aí enfermos com essa. Em outros estados, onde a minoria não tem tantos negros, já existem leis que atendam a essas pessoas que têm esse problema. Então, esse é mais um exemplo o quão importante é termos pessoas negras preparadas e em colocações de poder e de decisão. Eu gostaria de saber uma coisa. Você tem mais alguma coisa sua mesmo que você queira colocar antes da gente... Sobre a anemia, só um toque. Foi criado na Bahia, depois de muita luta, o Centro de Referência da Doença Falciforme. Hoje não usamos mais a expressão anemia falciforme, a gente usa doença falciforme. Obrigado. E para cuidar das pessoas, há uma predominância maior entre pessoas negras, assim como o glaucoma e o câncer da próstata. E nós temos que ficar atentos. O que eu queria fazer é uma comparação. No Brasil, a doença falciforme passou a ser tratada com alguma dignidade a partir de 2000, 2001, 2002. No entanto, o mesmo Brasil era uma referência em cirurgias plásticas. Pitangui e tal. 57% da população, mas nós ignorávamos a doença falciforme, não se sabia qual o tratamento, muitas crianças sofriam nas escolas com dores nos ossos, são chamadas de preguiçosas porque os professores e os funcionários também não sabiam do que estava acontecendo, mas este mesmo país tem a ousadia de ser referência em cirurgias de plástica do nariz, do bumbum, né, para ficar com o bumbum da artista famosa, o nariz da artista famosa, a bochecha da artista famosa, mas a gente não sabia tratar a doença falciforme até 20 e poucos anos atrás, nós não sabemos tratar. Então, é inversão de prioridade. O Brasil tem um povo que ele trata com respeito e dignidade e que defende, o Estado protege. E tem um outro povo que não é tratado com dignidade e respeito e o Estado não protege. Há um povo que pode viver e deve viver bem. E há um povo que pode morrer porque tanto faz, é mais um. Isso, exato. Eu agradeço se você me consertar nesse detalhe aí, que eu estava... A minha informação estava... Mas agradeço. Mas é coisa nova, fique tranquilo que um bocado de gente ainda não sabe, não. Vem cá, Ailton. Agora diga alguma coisa, por favor, alguma coisa que você queira colocar antes da gente concluir. Uma coisa assim que você acha relevante compartilhar assim com os baianos, com a nossa comunidade, que estamos todos aí nessa luta, né? Vamos aproveitar agora que está uma nova gestão, estamos todos na mudança para realmente trazer direitos humanos, trazer humanidade, trazer respeito, dignidade, trabalho, uma vida digna, porque o Brasil rico como a gente não era para ter ninguém passando fome ou com dificuldades, não é? Então, eu deixo com você, digam alguma coisa assim que você acha relevante
que eu não perguntei, né? De repente eu posso ter perguntado alguma coisa que de repente, uma coisa mais interessante, mais importante para falar. Fique à vontade, por favor. Agradecer a oportunidade, né, de torcer pelo sucesso desse programa e que a gente possa, né, estamos em setembro, primavera, está voltando as flores, que a gente entenda que o governo tem o seu papel, mas nós temos que não só votar, fiscalizar, interferir, sugerir. Mesmo quando a gente apoia o governo, mesmo quando a gente vota naquela pessoa, a gente tem que fiscalizar e cobrar. Além disso, nos organizarmos em comunidades. Não tem governo que preste sem pressão social. Temos que nos organizar. Onde quer que seja, na comunidade, no bairro, na capoeira,